E o áudio de hoje foi inspirado numa frase que surgiu entre uma conversa minha com uma cliente, uma pessoa de muita luz e sabedoria, que quando eu a questionava como ela havia se esquecido de toda a capacidade dela, de quem ela realmente era, porque a situação que ela estava passando tinha determinado a identidade dela, foi quando ela mesma se lembrou de uma frase que ela costumava usar para ela. E essa frase, que dá origem a esse áudio de hoje, é a seguinte: você é tudo aquilo que você quer ser. Você é tudo aquilo que você quer ser é uma frase que ressoa profundamente em cada um de nós, evocando uma verdade, ou seja, o potencial latente que existe em cada um de nós, sem exceção, mas que muitas vezes ignoramos com sucesso. Você é tudo aquilo que você quer ser não é uma frase de empoderamento ou positivismo barato, tampouco um otimismo vazio de autoajuda. Essa ideia, ela é sustentada sim até por princípios da neurociência que mostram como nossos pensamentos, crenças moldam a nossa realidade. E da mesma forma que essa frase tocou profundo em mim naquele momento, eu espero que seja também para você um lembrete poderoso de que somos, eu sou, você é, todos nós sem exceção, somos moldáveis e que temos sim o potencial, o poder e a capacidade de nos transformar. E por que eu falei que isso aqui não é um papo de autoajuda? É porque a ciência fala que a cada vez que nós aspiramos, sonhamos, desejamos ou aprendemos algo novo, algo diferente, aprendemos até a sermos diferentes, a nossa mente começa a formar novas conexões neurais. Sim, cada pensamento, cada desejo e cada ação que a gente toma para se aproximar daquilo que a gente quer, a gente cria um caminho novo no nosso cérebro. E essa transformação não é instantânea, não é da noite para o dia, mas ela é um processo contínuo de persistência ao longo de um determinado tempo. Então, muito diferente do que talvez você imaginava quando eu comecei este áudio com esta frase, a mudança, a transformação, ela é possível sim. Tornar-se aquilo que você deseja ser é totalmente viável e muitas vezes até necessário. E a minha pergunta é: se o nosso cérebro tem a capacidade de se reconfigurar, se adaptar, e isso chama-se neuroplasticidade, ou seja, se o nosso cérebro já tem essa capacidade de ser moldável, então não deveríamos de aprender com ele a sermos também moldáveis? Se cada experiência, cada pensamento, cada emoção que a gente vivencia altera as nossas conexões neurais, criando novos caminhos, isso não é mágico? Isso significa que a gente também pode, a cada dia, reescrever a nossa história, e isso é uma oportunidade incrível que a gente tem a partir do momento que a gente simplesmente nutre um pensamento melhor, um pensamento positivo no sentido de ser estratégico, de nos fazer aspirar, não só de sonhar com a mudança, mas de tornar a mudança algo plausível numa ação diária. Mas se o cérebro faz isso com a gente, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? E a resposta é simples. Infelizmente, muitas vezes nós somos os nossos próprios obstáculos. São as nossas crenças limitantes, os nossos medos enraizados que nos impedem de avançar. No entanto, quando a gente se permite imaginar um futuro diferente, a gente começa a quebrar essas barreiras internas. Você consegue imaginar um futuro diferente? Você consegue imaginar um futuro melhor? Aliás, você tem metas, sonhos e objetivos? E se sim,
você costuma visualizá-los, imaginar já eles existindo, você como num filme, vivenciando esse futuro? E mais importante, quem é essa pessoa que vai alcançar aquele futuro imaginado? Essa pessoa é a mesma ou essa pessoa tem que se tornar alguém melhor? No sentido de aprimoramento, evolução, aprendizagem, aperfeiçoamento, desenvolvimento. Porque quando você imagina uma situação e se imagina como uma pessoa melhor vivendo aquela situação, minha gente, são ativadas as áreas do cérebro que nos ajudam a traçar o caminho para a realização desses sonhos, dessas metas e desses objetivos. Então, sim, a ciência embasa o poder contido na gente, mas que a gente ignora ou até sabota. Por que a gente faz isso? Porque a gente fica contra a gente mesmo? Ora. Porque a gente não tem autoconfiança. Quando a gente confia de verdade na gente, a gente nos impulsiona a agir. E a gente também proporciona essa energia necessária para superar os desafios, confiando que a gente é capaz de superar. Então agora eu proponho que você pense, idealize um sonho, um objetivo, uma meta e se veja se movendo na direção dela. Se veja se movendo na direção dela, se sentindo capaz de alcançar esse sonho, essa meta, esse objetivo. E quem é essa pessoa que você se tornou durante o processo para alcançar o que mais queria no fundo do seu coração? Permita-se sonhar grande. Permita-se acreditar na sua capacidade de transformação e abrace cada passo da sua jornada na direção daquilo que você quer, deseja, almeja e sonha, porque você merece. Você merece, você pode, porque há dentro de você um potencial latente e você é a pessoa capaz e merecedora, mas talvez e só talvez não lhe falta coragem e determinação, lhe falta apoio nessa direção. Quando a gente vai na direção de um grande sonho, de um grande desejo, a gente precisa sim se cercar de pessoas que nos inspiram, nos apoiam, e isso é fundamental. E uma das funções destes áudios é apoiar você, é dizer, ei, para não, segue em frente. Além, é claro, de lembrar você que você possui o poder de inverter e de moldar a sua realidade. Afinal, você é e será sempre tudo aquilo que você quer ser. E o seu futuro começa agora. Hoje eu fico por aqui e deixo um beijo para você e para Eliane. Até o próximo áudio.